Pronto, doutora Maitê Pimentel aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A doutora Maitê vai contar pra gente umas coisas que ninguém conta, mas ela conta. Os principais erros que nós cometemos quando o objetivo é perder peso. E às vezes não é de maldade, né? É falta de conhecimento, né, doutora? A gente tava até conversando aqui. É. Fora dos... Ela já estava falando nos bastidores. Que muitas pessoas, e eu também errei, começa a fazer exercício, aí come depois, toma um suco depois, ou come um lanchinho depois, isso estraga totalmente a perda de peso, né? Então, pós-treino é sempre proteína. Então, a gente, quando quer ganhar muita massa muscular, esses caras que querem ficar marombeiros, tudo, aí a gente entra até com 50 gramas de carboidrato. Mas quem quer ficar seco, emagrecer, é só proteína após exercício. E é básico, né? Acaba o exercício, toma um suco. É. Tudo errado. Vamos aos erros, vamos aos erros. Principais erros que dificultam o emagrecimento. Pular refeições. Então, existe essa técnica agora de jejum intermitente, né? Que a pessoa fica muito tempo sem comer. Isso dá certo, sim, nos primeiros dias, até um mês e pouco, mas isso não é tão saudável ao longo da vida. Então, essas dietas radicais, restritivas, elas são legais, eu super apoio. Mas por um tempo, para você mudar o metabolismo. Cada vez que a gente não come de 3 em 3 horas, a gente aumenta um hormônio que chama cortisol. Ele é o hormônio do estresse, ele retém gordura, ele desacelera o metabolismo. E aí, por mais que você faça a dieta e coma pouco, você começa a não perder mais peso. Uma hora para de funcionar. Para de funcionar. Uma coisa que é bem importante, quem faz jejum intermitente tem que sempre usar proteína e saladas, verduras. Nunca fazer um jejum intermitente, comer carboidrato, muita fruta, muito doce. Porque dá pico de insulina e aumenta a incidência de diabetes. Olha, é perigoso, doutora. Então, aí acaba até sendo perigoso. Tá. Então, fazer dietas muito restritivas também, por muito tempo, não é legal. Também não é legal. Então, isso também, a pessoa quando faz dieta muito restritiva, quando acaba essa dieta, ela tem aquela avidez por comida e quer comer tudo de uma vez, né? Então, o certo é a gente fazer uma reeducação alimentar, ter bons hábitos, comer todo tipo de comida na forma correta. Agora, dieta restritiva é legal para sair da inércia. Então, a pessoa está muito acima do peso, ou tem um casamento para ir, ou tem uma festa. Não adianta você fazer uma dieta hipocalórica que vai perder 2 quilos em um mês, você vai desanimar. Aí vale super a pena, mas cuidado, porque dieta restritiva você tem que ver se não tem falta de ferro, de cálcio, porque aí faz uma dieta restritiva, cai o cabelo. Adoece, Aí cai a imunidade, então tem que tomar cuidado sempre com orientação médica ou do nutricionista. Tá. Outro erro muito comum, que é cortar totalmente os carboidratos. Mas carboidrato não faz mal? Então, é que a gente tem vários tipos de carboidrato. O simples, o complexo. Muitas pessoas falam assim, a dieta low carb faz mal para a saúde, você tira o carboidrato. Primeiro que é low carb, né? Então é baixa quantidade de carboidrato, menor que 200 gramas por dia. E os legumes, eles têm carboidrato. Então, por exemplo, 100 gramas de brócolis tem 4,4 gramas de carboidrato, que vira açúcar. 100 gramas de abobrinha tem 2,2 gramas. Quer dizer, o brócolis é o dobro da abobrinha? É. E a gente às vezes não acha que isso é, né? A beterraba tem quase 7 vezes mais calorias do que a couve-flor, por exemplo. E são carboidratos. Por isso que essas dietas, quando a gente conta, eu quero 200 gramas de carboidrato por dia, a gente restringe as coisas que aumentam muito. O arroz branco, a batata. Feijão. O feijão, que também não entra em dieta low carb, macarrão, pão com farinha integral, porque a gente vai ter que cortar o máximo de carboidrato para nas 24 horas dar esse cálculo, Tá. né? Próximo erro muito comum, comer alimentos saudáveis e diet light em excesso. Esse é um erro muito, muito comum, tá? Porque as pessoas acham que assim, eu estou comendo um pão diet ou um chocolate diet, e aí eu posso. E o posso é quantidade ilimitada. Mas não. Primeira coisa que a gente tem que diferenciar, diet de light. Os saudáveis aqui não, né? Os saudáveis eu posso comer em excesso. Sim, Ah, saudáveis. tá. O O diet e o light é que é o problema. Isso. Tá. Quando é diet, não, porque às vezes a pessoa acha que diet light também é saudável, né? Ah, tá, mas não é, né? Não é, porque ele tem uma quantidade menor de caloria ou de açúcar, mas ele tem. Perfeito. Então, diet, lembrar de diabetes. É sem açúcar, mas nem sempre sem açúcar não tem caso de caloria. Essas coisas. É integral, não engorda? Não, às vezes o integral engorda mais do que, né? Integral é para quem tem doença celíaca ou tem intolerância a glúten, né? Quando é light, é baixa quantidade de caloria, mas tem.
Então não é porque, por exemplo, arroz integral. 4 colherzinhas de arroz integral, se a gente comer, por exemplo, todo dia, a gente vai engordar mais ou menos 1,2 kg no final do mês. Se a gente comer 4 colherzinhas de arroz branco, a gente vai engordar 2 quilos a mais no final do mês. Só que se você pensar, eu vou comer o arroz integral, então pode. Aí eu coloco 6, 7 colheres, vai engordar até mais do que, você entende? Entendo. Então, não é, é um pão light, um pão diet, eu vou comer um monte de fatia, não adianta. Então essas coisas são para matar a vontade. Para tirar da cabeça, às vezes, vontade do carboidrato, do doce. Um aperitivinho. Isso, mas não assim. para comer à vontade, né? Tá. Até os diabéticos falam, doutora, eu comprei o chocolate diet, então eu posso comer. Não, é com restrição. Até quando eles fazem a picadinha do dedo, colocam livre para ver a glicemia, aumenta sim a glicemia. Não tanto, mas aumenta. Tá. Próximo erro. Dormir pouco e com fome. Então, quando a É uma gente... tortura e não resolve. E parece que não consegue dormir, né? Aí você acorda no meio da noite. Então, quando a gente dorme, a gente produz no escuro a melatonina, que é um hormônio que faz a gente entrar no sono REM, que é aquele sono de sonhar, restaurar a qualidade dos neurônios, da memória e até tem a ver com metabolismo. Então, quando você não dorme direito, você não tem qualidade de sono, você dá picos de cortisol, diminui GH, aumenta a resistência insulínica e acaba engordando. Então, existe sim relação em dormir pouco com obesidade. E com fome. Se você está com fome e vai dormir, é melhor que você coma. Vai, pica um tomatinho, um palmitinho, alguma coisa que vai, porque senão, quem tem insônia e vai dormir com fome, também piora a insônia. Tá. Próximo erro. Tcharam! Exagerar nos finais de semana, o dia do lixo. Eu brinco no consultório, não é para fazer o dia do lixo e não o dia da caçamba, né? Porque senão, você fez tudo direitinho, contou as calorias, fez exercício, tudo lindo. O que é um dia do lixo? É a gente comer 2 pedaços de pizza, comer um pedaço de bolo no aniversário, quer beber uma taça, 2 taças de vinho. Mas não é tipo 7 pedaços de pizza e um hambúrguer, aí 2 pedaços de bolo. Mais a sobremesa, Gente, não é a existe caçamba. isso. Agora, uma coisa que é importante, as pessoas acham que não é certo fazer o dia de lixo, é certo. É certo. Olha que interessante, quando a gente está fazendo uma dieta hipocalórica ou restritiva, o teu metabolismo está num nível. Se você sempre fizer isso, vai chegar uma hora que parece que trava, que puxou o breque de mão. Você fala, mas eu estou fazendo, não saio do lugar, não emagreço nada, travou o metabolismo. Quando a gente faz um dia de lixo, a gente dá um pico de insulina, resistência insulínica. Com isso, alteram vários hormônios no nosso corpo e o metabolismo altera. E aí, quando você começa de novo fazer uma dieta... Volta a responder. Volta a responder. É como se fosse um tranco. Isso. Então, o segredo de emagrecimento é individualizado. Primeiro que 80% é genético. Existem pessoas com muita dificuldade de perda de peso e tem pessoas que é fácil, come de tudo e é magro, tá? Tem o fator hormonal, cultural, psicológico, comportamental. Mas quando a gente fala em metabolismo, existem dietas como a cetogênica para dar uma agressividade e produzir corpos cetônicos, o dia do lixo para você alterar o metabolismo, técnicas diferentes de atividade física, porque às vezes a pessoa está acostumada com aquele exercício e também não sai do lugar. Então, eu quero fazer a dieta da sopa, da USP, que é super famosa. É legal fazer uma vez a cada 3 meses, mas não todo dia, senão vai chegar uma hora que você também não perde. É legal fazer uma dieta cetogênica? Sim, por um período, porque se altera o metabolismo. Tudo isso são técnicas para quem tem dificuldade de emagrecer. Por quê? A gente tem muitos genes envolvidos em obesidade. Então, a gente começou a perder peso. Para as células, você está perdendo o estoque de energia, o supermercado. Ela vai começar a compensar, que são os hormônios contrarreguladores, vai fazer de tudo para você voltar a engordar. Aí você tem que enganar teu corpo com medicação, com dieta diferente, com exercício diferente. Aí a célula se confunde. E aí você vai trocando tudo para alterar o teu metabolismo. É um quebra-cabeça, né? Do médico com o paciente. Sim. Próximo erro, muito comum, não fazer exercícios físicos. A gente sabe que precisa, né? Não é besteira. A quantidade de exercício recomendável para a gente ter boa qualidade de cardiológica, muscular, é 150 minutos de exercício por semana. Isso equivale quanto? 3 vezes por semana? Isso. Só que para perda de peso não é isso. Para a gente queimar adipócitos tem que ser hard. Tem que fazer no mínimo 4 vezes por semana.
no mínimo 45 minutos, com o coração acelerado, 30% acima do basal. Então não é uma caminhada leve, uma hidrogênio. Não, você tem que fazer um exercício mais potente. E por que dia sim, dia não, dia sim, dia não? Porque na atividade física a gente aumenta hormônios do bem, GH, epinefrina, noradrenalina, que fazem uma queima metabólica. E os estudos mostram, 4 meses depois, você aumentando esses hormônios, você acelera em 23% a taxa de metabolismo basal, que é quanto você gasta de energia. É muito bom, né? Fora isso, você tá magro, fez a dieta, pronto, atingiu. Objetivo. Só que aí tem que fazer a bioimpedância para ver a porcentagem de gordura e de musculatura, porque existe o falso magro. O falso magro perdeu peso e se não ganha massa muscular com atividade física, suplementações, ele vai fazer o rebote, voltar a engordar muito, muito fácil. Que coisa. Então tem gente, eu não tomo remédio, eu não faço dieta porque depois eu volto a engordar. Mas gente, você tem que, primeira fase, emagrecimento. Então 70% aeróbico, 30% musculação, dieta cetogênica ou hipocalórica ou qualquer tipo de dieta restritiva. E aí você chegou no peso. Aí vamos mudar a qualidade do teu corpo e a gente vai aumentar a massa muscular, que também acelera o metabolismo. Aí você consegue manutenção, que é o mais correto, com muita saúde, com as vitaminas, com um exercício depois saudável 2, 3 vezes por dia para fazer uma manutenção. Mas quem quer perder peso, no mínimo 4 vezes por semana. Porque o objetivo final é aumentar a saúde. Sim. Né? Tudo bem que isso às vezes está associado à perda de peso, mas o objetivo final é a saúde, né, em dia. E não é só questão, exatamente, de manter o peso. Quando você perde gordura do corpo, diminui o risco de esteatose hepática, de diabetes, de infarto, de derrame. Sério? Vai. Então Muito não além da é, estética. eu sou magrinha. Não, você pode ser magrinha cheia de gordurinha. No lugar errado. E às vezes você tem uma estrutura maior, mas a pessoa tem uma cintura menor, a pessoa é dura. Então você fala, essa pessoa é gordinha. Nem sempre, ela tem uma massa muscular aumentada, tem um biotipo com a estrutura óssea aumentada, tem um quadril maior, mas isso não quer dizer saúde. Saúde sempre é a porcentagem de gordura do corpo. Mais erros, viu, gente? Peço que você me espere um minutinho, porque tem, o que não falta é erro. Erros que cometemos na hora da dieta. Já falamos alguns. Outros serão também abordados pela doutora Maitê. Beber álcool para enganar a fome. Não funciona. Não funciona porque o álcool é calórico, o álcool pode dar esteatose hepática, então ele tem que ser usado com moderação, né, como um meio de interação entre as pessoas, uma coisa social, mas não para substituir. Então a gente sabe que o álcool dá uma saciedade. Então muitas pessoas, elas usam o álcool para enganar a fome. Isso é super perigoso, isso pode levar a um etilismo crônico, né? Aí perguntando, qual é a bebida alcoólica que menos engorda? Gin tônica diet. Em segundo lugar, a caipirinha de saquê com frutas vermelhas e adoçante, não adianta enfiar um monte de açúcar. Aperol também tem baixa caloria. Vinho tinto seco, mais ou menos umas 135 calorias a taça. É melhor do que o vinho branco, do que o espumante. E o pior de tudo é cerveja. Por quê? Tem cevada, tem trigo, então ele é carboidrato. E aí equivale mais ou menos uma garrafinha de cerveja, uns 3, 4 pãezinhos. E um pão por dia em torno de 2 quilos a mais no final do mês. Imagine 3. Por isso que quem bebe muita cerveja, imagina, você faz dieta, aí chega no final de semana... O dia do lixo, você na cerveja. Vai com os amigos no churrasco e toma 15, 20 cervejas. Isso não é incomum nos homens, não. Quem bebe muita cerveja geralmente tem uma gordura visceral aumentada e é dura a barriga. Porque aumenta muito a esteatose hepática. É perigoso. A síndrome metabólica é super perigoso, aumentando a incidência de infarto nessas pessoas. Tá. Nossa, então, gelada fazer isso, né? Beber álcool para enganar a fome. Com moderação, né? Mais um erro comum, falta de organização e disciplina. Isso é primordial. Por quê? Porque se enrola tudo, na dieta, no exercício. Porque olha só, não é só uma questão de... eu vou na nutricionista, estou empolgada, vou no endócrino, pegar o remédio e contratei o personal. E aí, chegou no segundo semana, funciona. Você não vai mais no supermercado comprar... Aí você tá com preguiça, desmarca o personal, não é porque não sei quem vai vir em casa. E aí, sabe o que acontece? Enquanto o personal é bate-papo, não faz atividade física. Se você não se organizar, não tiver disciplina, na hora do vamos ver, da fome, o teu cérebro vai pedir coisa gostosa. Você tá na rua e tem fome, não se preparou, não tem na bolsa uma barra de proteína, uma fruta, o que você vai comer? A pizza. Pizza. O salgadinho. Pão de queijo. Sorvete. Salgadinho, vai, né? Agora...
Uma coisa é muito importante. Obesidade e diabetes, eles têm a ver com uma resistência insulínica no cérebro. O tempo de células inflamatórias, gordura, vai para o cérebro essa informação com falta de dopamina e falta de serotonina, que é o hormônio da determinação, do foco, hormônio do bem-estar, do prazer. Então, a gente sabe, quem trata muito de obesidade, não é às vezes só desculpa do paciente, que ele não sai da inércia, que ele fala que vai fazer e não faz. Existe uma dificuldade cerebral, neurológica envolvida nisso. Lembra que a gente falou da bioquímica cerebral? Sim. Então, assim, não é uma coisa tão fácil, mas existe medicação para isso. Então, assim, eu sou muito a favor de medicação para obesidade, não para o resto da vida, mas para o paciente sair dessa inércia. Então, se aumenta a dopamina... Porque é uma resistência química. Isso, é químico. Então precisa de um empurrão. É igual parar de fumar, lógico, a força de é vontade, difícil. a determinação é importante, como na obesidade é importante, mas às vezes você precisa só de um empurrão, né? E as novas medicações de obesidade, hoje em dia, elas fogem de anfetaminas, de Então, não tem aquela coisa que vicia? Ai, vai viciar. Então, elas não têm mais esse poder no receptor occipital do cérebro, da central de fome, de rebote. Tem medicações incríveis que estimulam o hormônio da saciedade, que aumentam a serotonina e você pode retirar sem rebote, que aumentam a força de bem-estar e determinação dopamina do cérebro. Então, realmente fazem bem e ajudam. Período, para a pessoa depois entrar no hábito que vocês estavam falando agora. Quando o paciente entra no hábito, ele tem bem-estar pelo exercício, pela dieta. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Tá. Tem mais uma porção de erros, mas vamos às perguntas, porque senão a gente vai dar 6 horas e a gente está falando dos erros. Vamos às perguntas e, se for o caso, você entra em contato ou com a doutora Maitê no Instagram dela ou aqui no do programa, no @Gazeta Mulheres, que a gente responde. O Instagram da doutora Maitê é @Maitê_endócrino. Vamos para as perguntas. Primeira da Tatiana. Como posso diferenciar a fome real da fome emocional provocada pelo estresse? Sensacional. Então, Tatiana, quando a gente tem nervoso e estresse, a gente tem baixa de serotonina e de dopamina. Então, o teu cérebro, quando se acorda, eu vou fazer exercício, vou fazer dieta, não. Chega no final do dia, é o gremlin, que assalta a geladeira. Então, às vezes não é fome, é a sensação de querer beliscar, de querer comer, a compulsão, é a ansiedade. A recompensa, porque está num momento difícil, pelo menos eu vou comer uma coisa gostosa. A recompensa, por isso que a organização e disciplina entra aqui. Se você tiver esse perfil da emocional, mas você tem aquilo para comer, você abre o potinho, come, toma banho, esquece, bebe muita água gelada que tira a compulsão, daqui meia hora, 1 hora vai passar essa fome emocional. Passa. Passa. Tanto é que quando a gente tem fome e está trabalhando você passa fome. Passa fome, É. né? Tem aquela história, eu estava com tanta fome que passou. Isso. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Natália. Sou compulsiva por chocolate, por isso nunca consigo seguir uma dieta. Como resolvo essa gula pelo doce? Existe explicação para isso, é falta de serotonina. A gente tem medicações que recaptam serotonina no cérebro, tem a própria lorcaserina, que é um remédio que aumenta a serotonina, e tem coisas naturais, picolinato de cromo, várias substâncias até para enganar. Então, no dia a dia, come uma fruta com canela, use avocado, raspinhas de coco, porque a gordura boa, HDL, eles dão saciedade para o cérebro e tiram a vontade do doce. Coma mais proteína que dá saciedade, do que ficar comendo um monte de carboidrato, ficar beliscando e nunca ter essa vontade, essa saciedade resolvida. E vai ter que ter técnicas. Gosta tanto assim de chocolate? Não tira o chocolate, mas come 2 pedacinhos do chocolate, 70%. Por dia. Por dia. Coisa que gosta muito, nem sempre precisa ser retirado. Mas precisa ter diminuição da quantidade, substituições. Tá. Mais uma pergunta enviada pela Karen. Por que é mais fácil perder 10 quilos do que 2? Adorei, Karen. Adorei, Karen. E é verdade, porque a gente está mais empolgado no começo da dieta, o nosso metabolismo está naquele platô. Aí, como eu expliquei, a gente fazendo uma dieta restritiva muda muito o metabolismo e depois os últimos pesos a serem perdidos são os muito mais difíceis, tá? Só que isso também depende da porcentagem de peso da pessoa. Se chega um paciente com 160 quilos, para ele perder os 10% iniciais, que são os mais fáceis, 16 quilos, é tão difícil quanto uma pessoa que tem 57 quilos e quer perder
É tão difícil quanto perder os 5 quilos dessa pessoa. Então, nunca... Número, Sim, 10% é 10%. 10%. Agora, realmente, o nosso metabolismo vai se adequar a isso. E aí é a técnica. Troca o exercício, troca a dieta, troca o remédio. Engane seu corpo, porque se fizer sempre a mesma coisa, ele não vai responder. Ele quer voltar a engordar. Ele não quer perder estoque de energia. Tá. Mais uma pergunta enviada pela Maria. Chá verde, após as refeições, ajuda realmente a queimar calorias? Você sabe que o chá verde, ele vem da China, tem componente de termogênico, diurético, antioxidante, é incrível. Mas tem que tomar com uma dosagem boa, de 6 a 8 xicrinhas por dia, porque senão... Xicrinha de café ou de chá? De chá, de chá. Porque senão começa a dar taquicardia, tem cafeína, né? Então tem tudo um critério aí. Mas assim, ela perguntou aqui, olha que interessante, após as refeições. O uso de cafeína e estimulantes pós-refeição faz a gente não absorver vitamina corretamente. Aí tá perigoso. Então, você comeu lá, uma proteína. O ferro dessa proteína da carne não vai ser tão absorvido porque você usou o chá verde depois. E aí existe uma coisa que chama síndrome da fome oculta. Olha que coisa diferente, é o que a gestante tem. Tipo, o teu corpo vai pedir uma vitamina que você não tem, teu cérebro não consegue identificar e você fica querendo comer, beliscar. E aí você pode desenvolver isso. Gestante, quando tem fome, ela tem um desejo. De limão. É porque o corpo está precisando, por exemplo, do ácido ascórbico, que é do limão. Olha só. Então isso é super interessante e é uma coisa que estimula as pessoas a serem beliscadoras. Tá. Você tem que tomar cuidado. Mais uma pergunta. Será que não vai... Ó, Marina, não tem uma pergunta de homem, só de mulher. É mesmo. Comer frutas antes das refeições pode ajudar no processo de emagrecimento? Não. Fruta, tem que tomar cuidado. Fruta é para ser usada principalmente entre as refeições, entre o café e o almoço, entre o almoço e a janta, tá? Por quê? Porque ela é calórica. A gente sabe que é muito melhor comer uma fruta do que tomar o suco. Então, como eu já falei várias vezes, um copo de suco de laranja são 18 saquinhos de açúcar, um copo de suco de uva integral são 23 saquinhos de açúcar. É extremamente calórico porque frutose vira glicose e a digestão do pico insulinêmico é muito alto quando está tudo diluído. Mas fruta tem fibra, tem muita vitamina, então eu não sou contra a fruta, mas ela tem que ser usada para dar saciedade, para quando chegar, por exemplo, a hora do almoço, você não ter tanta fome. Então é muito melhor antes do almoço e melhor ainda 2, 3 horas antes do almoço. Aí fica Perfeito. o perfeito. Tá. Mais uma pergunta, vamos ver. Priscila, é lenda ou verdade que tomar líquidos durante as refeições faz a pessoa engordar até 1 quilo? Olha que interessante. Quando a gente começa a visualizar a comida, o cérebro já produz um monte de coisa. Aí começa a salivar. Aí você colocou a comida na boca, em 30 minutos vai descer esse bolo alimentar até aqui o intestino. No intestino, a gente produz um hormônio chamado análogo de GLP-1, que vai dar saciedade para o cérebro por 20 minutos. 30 minutos depois. Então, se a gente beber líquido, concorda que esse alimento vai indo mais rápido. E não vai fazer esse bolo alimentar, que é o que vai informar para o cérebro, para de comer, que você já comeu. Então, é realmente verdade que a gente tem que mastigar devagar, comer a salada para estimular já esse hormônio antes do prato principal e não beber líquidos junto com a refeição. E comer falando? Aí você estimula o quê? Compulsões, porque você não está prestando atenção e você fica... Engole ar? Engole ar. Isso também altera até quem tem refluxo, quem tem, distensões abdominais, piora também. Você sabe que eu como falando aqui porque eu estou trabalhando e tal, mas quando eu era repórter, a equipe brincava comigo, eu fui me tocar só um tempo depois que a gente sentava para comer, eu não conversava com a equipe. Eles, eu calada, comendo. Aí, até que um dia eles falaram, por que você não conversa com a gente enquanto a gente tá comendo? Porque eu preciso prestar atenção, eu gosto de comer caladinha e tal. Então é o ideal. Você vê até fazer atividade física, quando você tá com o personal. Aí na hora de fazer, ele fala, para de falar, concentra no músculo e vai. Porque também você fica pensando, você não concentra Tem que naquilo, concentrar né? no que tá fazendo. Mais uma pergunta. Juliane, faço dieta, academia, tomo remédio para o hipotiroidismo e tudo mais, mas não consigo emagrecer de jeito nenhum. O que mais devo fazer? Então, quem tem problema de tireoide já é um dos hormônios que vai
alterar o metabolismo para ficar mais baixo. Então tem dificuldade realmente de emagrecer, tem mais preguiça, mais sono. Mas assim, se a dose está ajustada, a gente não pode só pôr a culpa na tireoide. São mais de 20 hormônios que alteram o metabolismo. Então uma coisa na medicina é assim, não pode achar um primeiro erro, não. E se ela tiver mais 2, 3 hormônios alterados? A gente não... Então, sempre investigar. Você quer emagrecer? Primeira coisa, eu quero emagrecer, eu vou ser determinada, organizada, eu vou procurar ajuda de um médico, dosar meus hormônios, minhas vitaminas. É um compromisso consigo fazer mesma. um planejamento, né? Fazer uma coisa correta para dar certo. Porque se você se disponibiliza a isso e não dá certo, você Muito fica... frustrante. Frustrante, é desmotivador e você para reiniciar essa tarefa fica mais difícil, né? Então, às vezes é outro erro de metabolismo, às vezes a dose não está ajustada do remédio, às vezes o exercício não está acelerando o seu metabolismo de forma correta. Existem inúmeras possibilidades. Por isso que os profissionais estão para ajudar, não para tratar a obesidade com preconceito, você não consegue, você não pode. Regras. Mas individualizar o tratamento, cada um é de um jeito, cada um tem a oportunidade de, às vezes, até comprar um remédio mais caro, mais barato, de ter um personal, de não ter, de fazer uma dieta com coisas muito... Cada um é de um jeito, existe possibilidade para a gente atender a todas as pessoas. O que importa é a gente querer melhorar. Falei que a doutora Maitê Pimentel, já estava só no sobrenome, né? Fala tudo pra gente. Doutora Maitê Pimentel é médica endocrinologista. Site da doutora Maitê, endoc.com.br, Instagram, @Maitê_endócrino. Maitê se escreve M-A-I-T-H-E. Maitê_endócrino. Um show. Um show com afeto, né? Com conhecimento e com afeto. Muito obrigada, viu? Vai com Deus, você tá tão linda. Ai, você também. Maitê,